Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois do empate no sábado à noite contra o Bragantino em Bragança Paulista, o Flamengo não descansou e ontem, no domingo, mesmo o time pela manhã treinou no CT do Corinthians, realizando assim o primeiro de 2 treinamentos já em preparação para enfrentar o Palestino pela Libertadores na manhã, terça-feira. Os jogadores que foram titulares diante do Bragantino fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais jogadores foram a campo, onde treinaram sob o comando da comissão técnica de Adenor Bach, o Tite. A grande notícia da manhã do domingo foi a presença em todo o tempo, juntamente com o restante do grupo, do atacante Everton Cebolinha, que praticamente com esse treinamento confirmou a sua presença diante do Palestino amanhã, terça-feira, 21 horas, em Coquimbo, no Chile. Em relação a Jorge Arrascaeta, a notícia não é boa. Jorge Arrascaeta, que tinha poucas possibilidades de voltar contra o Palestino, voltou ao Rio de Janeiro, não seguiu viagem com o Flamengo para o Chile para continuar a sua recuperação no Rio de Janeiro. Da mesma forma que não viajou a Arrascaeta, não viajou o Verton, não viajou o zagueiro Cleiton, que também tem uma lesão no tornozelo, e também Carlinhos, que não está inscrito na Libertadores da América. Esses 4 somados, se juntando ao Pulgar, vão treinar até quarta-feira no Rio de Janeiro, no Flamengo, para recuperar a forma, né? Então, a Arrasca está fora da partida de amanhã contra o Palestino. O Flamengo embarcou na tarde de ontem, no domingo, por volta de 4h30 da tarde para o Chile, onde enfrenta amanhã o Palestino pela 4ª rodada da fase de grupo da Libertadores. O Flamengo chegou lá na cidade de Coquimbo por volta de 21h45 minutos, né, da noite, seguindo do aeroporto para o hotel. A única atividade que o Flamengo fará em solo chileno será realizada hoje, exatamente no palco onde acontecerá a partida diante do Palestino, ou seja, no estádio Francisco Rumoroso. O Flamengo fará um tipo de reconhecimento do gramado, né? A arbitragem para essa partida é todo uruguaio, inclusive o VAR, popularmente árbitro de vídeo. O árbitro é Esteban Ostovic, assistido na bandeira 1 por Nicolas Taran, na bandeira 2 por Martin Sop, e o árbitro de vídeo é Andrés Cunha. Repito, todos uruguaios. A transmissão da partida será na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no stream, terça-feira, 21 horas, para todos nós. O Flamengo, no último sábado, iniciou a venda dos ingressos para sócios torcedores do confronto contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, dia 11, né? A venda para o público em geral vai começar hoje às 16 horas, aí tanto a venda para o público em geral, como também para os visitantes. Os ingressos variam de R$20 até R$450, o ingresso mais caro para o setor Maracanã+. O Flamengo vai para o jogo diante do Corinthians no próximo sábado, dia 11, no Maracanã, com técnico e jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles: o treinador Tite, está pendurado com 2 cartões, além dos zagueiros Léo Pereira e Fabrício Bruno, e também o volante Alan, né? Qualquer um desses que eu citei, os 3 jogadores e o técnico Tite, se tomarem cartão diante do Corinthians, vão ficar fora do clássico contra o Vasco da Gama no sábado, dia 18, próxima partida depois do Corinthians do Flamengo.
O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, viaja até Fortaleza, onde disputa contra o Fortaleza amanhã, terça-feira, 20 horas, a segunda partida da melhor de 5 jogos pelas quartas de final do NBB 2023-2024. Lembrando que o Flamengo já venceu o primeiro jogo das quartas de final, jogando no Rio de Janeiro na última sexta-feira no Tijuca Tênis Clube, por 79-71. A segunda partida é amanhã, terça-feira, aqui em Fortaleza, às 19h30, com transmissão do Sport TV e também da Flá TV. Lembrando e confirmando, a partida é às 19h30. O contestado árbitro mineiro Paulo César Zanovelli, autor das lambanças do último sábado contra o Bragantino, sábado em Bragança Paulista, citou na súmula da partida as palavras proferidas pelo diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, após a partida para ele. Abram aspas aí para o Bruno Spindel. Está de sacanagem com a gente. Desde o jogo do Botafogo que o VAR prejudica a gente. Disse isso para o árbitro e o árbitro citou da súmula. Em referente a essa questão das palavras do Bruno Spindel, a Associação de Árbitros do Futebol do Brasil, a Abrafut, revelou ontem que entrará com uma notícia de infração no STJD, pedindo a punição de ambos, tanto do Bruno Spindel como também do Felipe Melo, que soltou os cachorros lá no jogo do Fluminense contra o Atlético, também na arbitragem. Foi patético, meus amigos, a divulgação dos áudios dos lances polêmicos da partida entre Bragantino e Flamengo pela CBF, ainda à noite do sábado. Vejamos caso a caso. No primeiro lance, no lance da invalidação da expulsão do jogador Luan Cândido do Bragantino, em alto e bom som, o VAR falou: não há falta, vamos em frente, vamos checar o impedimento. Depois, quando eles viram que não tinha impedimento, eles voltaram para a falta, né? Aí falaram que foi uma falta sem querer do De La Cruz. Meus amigos, como é que se faz uma falta sem querer? Por fim, o De La Cruz vai para um lado, o zagueiro Pedro Henrique vai para o outro, e o próprio jogador do Bragantino é quem toca no joelho do jogador do Flamengo. E aí gerou toda essa polêmica e o árbitro voltou atrás, não expulsando o jogador do Bragantino, prejudicando sensivelmente o Flamengo, já que eram 25 minutos do primeiro tempo, né? Ainda teria ali a metade do primeiro tempo e o segundo tempo todinho para o Flamengo jogar com a vantagem de um jogador a mais. No outro lance, no lance do pênalti em cima de Luiz Araújo, no último lance da partida, a primeira fala do VAR é: não foi pênalti, antes mesmo de uma avaliação do lance. Até porque, segundo o próprio foi informado, que só havia uma câmera que pegou esse lance. Como é que o cara, antes de ver o detalhe do lance, já foi dizendo que não tinha sido pênalti? O que se contesta, meus amigos, é o VAR não chamar o árbitro para que o árbitro analise o lance. Postura diferente quando da invalidação da expulsão do jogador Luan Cândido pelo Bragantino. O terceiro lance nem áudio teve, até que foi o empurrão sofrido pelo Bruno Henrique, quando gerou um encontrão com o goleiro Cleiton do Bragantino. É nítida a falta de critério dos árbitros do Brasileirão. Por muito menos em Goiânia, na estreia do Flamengo contra o Atlético Goianiense, o árbitro deu um pênalti do Léo Pereira que empurrou o jogador do Atlético Goianiense. Já no lance do BH, que nitidamente foi empurrado dentro da área, o juiz não deu nada, o VAR não chamou e fica por isso mesmo. Mais uma vez o Flamengo prejudicado. O Flamengo, pessoal, em nenhum momento quer ser favorecido com o uso do VAR. Pelo contrário, porém, o Flamengo não quer ser prejudicado. O que temos visto constantemente é que quando existem lances em favor do Flamengo, o VAR omite-se de chamar a arbitragem ao VAR. Quando é o contrário, todas as vezes os juízes chamam o VAR para marcar contra o Flamengo. Isso é o que está acontecendo, ninguém está inventando aqui nada. Após o Flamengo investir em processo de automação, onde passa tudo como compras e outros itens, depois de contratar uma empresa de auditoria para auditar o clube, que é uma Big Four do mundo, a gestão do Flamengo vai dar mais um passo para transparência, para profissionalização e também
para a legalidade. Por isso, com o intuito de atrair novos parceiros e de gerar mais confiabilidade ao mercado, o Flamengo está implementando o seu programa de integridade e a criação do departamento de compliance. Marquinhos, e o que é o compliance, Marquinhos? O compliance, meus amigos, é o conjunto de procedimentos e regras que tem como objetivo manter a organização em linha com as normas vigentes, sejam essas normas legais ou internas do clube. O propósito é evitar práticas ilegais, multas, litígios e danos à imagem da empresa. Então, o Flamengo sempre avançando, sempre procurando se modernizar para ficar cada vez mais performático, né? Hoje, meus amigos, segunda-feira, tem Brasileiro de Futebol Feminino. O Flamengo volta ao campo às 21 horas, jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro. O time mineiro é o 5º colocado no campeonato e uma vitória do Flamengo pode fazer que os times troquem de posição. O Flamengo é 9º e o América é 5º. O Flamengo vencendo pode tomar a posição do América Mineiro. A transmissão será da TV Brasil e também do canal GOT no YouTube a partir das 21 horas. Não percamos, né? Vamos lá. Ainda está, meus amigos, com status de a definir a partida entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, jogo da 7ª rodada do Brasileirão. O mando de campo é do Vasco. Espera-se com expectativas essa definição de onde será jogado a partida entre Vasco e Flamengo do dia 18 de maio. A CBF ainda não definiu. Meus amigos, De La Cruz vem sendo o jogador mais regular e mais constante do time do Flamengo, né? Os números do SofaScore do De La Cruz da partida de sábado contra o Bragantino são excepcionais, que geraram para ele uma nota de 8.1, uma nota altíssima. De La Cruz deu uma assistência, deu 5 passes decisivos, deu uma grande jogada, uma grande chance criada, 6 de 8 bolas longas corretas, 5 finalizações, 5 ações defensivas e 5 faltas sofridas. Esses foram os números de De La Cruz na partida contra o Bragantino, ele que teve a maior nota, 8.1. Até por isso, De La Cruz é o jogador do Flamengo com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. Ele já deu 2 assistências e marcou 2 gols, participando aí de 4 gols do Flamengo na competição. Meus amigos, o nosso cria, o grande Vini Júnior, o Vini Malvadeza, vai fazendo história no mundo do futebol, mais precisamente na Espanha, defendendo o Real Madrid. Esse final de semana, Vinícius Júnior conquistou seu 11º título jogando pelo time espanhol. Vinícius Júnior já conquistou 2 mundiais de clube, uma Champions League, uma Supercopa da UEFA, 3 campeonatos espanhóis, uma Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha. Esse é o Vini Júnior, para quem dizia antigamente que era o novo Neguebinha, estão tendo que engolir a seco o novo Neguebinha, que está fazendo muito sucesso e tem muita chance de ser o melhor jogador do mundo muito breve, né? Mas antes do que muita gente imagina. Pessoal, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!